Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na Sala em Inglês. Depois disso, selecione Silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Francisco Semeraro, CFO da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço por estarem conosco em mais uma divulgação de resultados da Dexco. Estou aqui presente com o Raul Guaranha em sua primeira reunião como CEO e os demais membros do comitê executivo da Dexco. Começamos agora pelo slide número 3, com os principais destaques do trimestre. Começando pelo EBITDA ajustado recorrente, pro forma, que totalizou R$ 611 milhões no primeiro TRI de 25, considerando os 49% do EBITDA da LD Celulose, dos quais R$ 346 milhões correspondem à parte dos negócios da Dexco exclusivamente. Este resultado reflete a resiliência da divisão madeira, mesmo sem a realização de negócios florestais no período, e a consistência operacional da LD Celulose. Por outro lado, observamos pressão sobre os resultados da divisão de acabamentos em razão da sazonalidade natural do período e da menor diluição de custos, além dos desafios setoriais ainda enfrentados na divisão de revestimentos, como veremos mais à frente. O desempenho do primeiro TRI de 25 é compatível com os resultados do quarto TRI de 24, e lembro que o primeiro TRI de 24 incluiu o negócio florestal, que impacta a receita e EBITDA, o que não aconteceu neste TRI e nem no último TRI do ano passado. Passando agora ao fluxo de caixa no slide número 4. Conseguimos compensar de forma parcial a menor geração operacional desse trimestre com a realização de ações de eficiência em capital de giro, e aqui com melhorias nas linhas de clientes e fornecedores, principalmente, e uma maior disciplina financeira. Já o capital de giro sobre receita líquida no total, de 16%, permaneceu em patamar compatível com o primeiro TRI de 24, que foi de 17%, em linha com o esperado neste momento do ano, onde tipicamente há uma construção de estoques nas divisões para os volumes de negócios projetados após as paradas de férias do final do ano. O CAPEX de sustentação do primeiro TRI de 25 fechou em linha com 24, tanto no OPEX florestal quanto nos gastos com manutenção, sendo que o primeiro TRI de 25 teve uma concentração de paradas de manutenção das operações de painéis. Com relação aos dispêndios atrelados ao ciclo de investimentos iniciado no ano de 2025, no trimestre, investimos R$ 25 milhões na nova fábrica de revestimentos de Botucatu, que já está em fase de ramp-up, como anunciamos no último trimestre. R$ 18 milhões na modernização das operações de metais e louças, além de R$ 8 milhões na expansão da base florestal no Nordeste e R$ 3 milhões destinados ao fundo de X-Ventures. Vale destacar que os níveis de CAPEX deste trimestre estão alinhados aos que foram praticados no mesmo período do ano passado e que, com a finalização do ciclo de investimentos, os desembolsos relacionados a esta linha ficarão substancialmente menores no ano de 2025. Indo agora para o slide número 5 para falar sobre endividamento.
Tivemos um aumento no indicador de alavancagem, que encerrou o trimestre em 3,45 vezes dívida líquida sobre EBITDA, reflexo da menor geração de caixa operacional e dos investimentos em projetos. O custo médio da dívida reflete o comportamento das curvas de juros pressionadas pelo cenário macroeconômico instável, especialmente com taxas de juros elevadas no curto prazo aqui no Brasil. A composição da nossa dívida permanece com peso importante de dívidas de longo prazo e torres de vencimento equilibradas anualmente. Mantivemos o prazo médio de 4,1 anos e seguimos balanceando custos e prazos para um melhor liability management e preservar a saúde financeira da companhia. Passamos agora para o slide 7, iniciando as discussões da divisão Madeira. Segundo os dados da IBÁ, o mercado interno de painéis manteve trajetória de crescimento frente ao primeiro TRI de 24, com evolução tanto para MDF quanto para MDP, sustentado pela demanda aquecida advinda principalmente da indústria moveleira. Por outro lado, o mercado externo apresentou retração, impactado principalmente pela instabilidade macroeconômica internacional, que reduziu o apetite por importações de maior valor agregado. Falando agora sobre os resultados da divisão no slide número 8. Encerramos o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 350 milhões e margem de 27,2%. Aqui temos algumas mensagens importantes, como o fato de que no primeiro trimestre de 24 foram realizados negócios florestais que acabaram por impactar a base comparativa do período. Desta forma, apresentamos um resultado puro das operações de painéis no primeiro TRI de 25, reforçando a consistência das operações. O ponto mais relevante é a rentabilidade que conseguimos operar neste trimestre, confirmada inclusive se compararmos com o resultado do quarto TRI de 24. Apresentamos um resultado bastante similar ao último trimestre do ano passado, com aumento de 0,8 pontos percentuais na margem EBITDA, ajustada e recorrente, reforçando uma estratégia comercial assertiva, considerando a sazonalidade habitual no começo do ano. Os resultados do último TRI de 24 apresentavam pressões de custo de commodities em dólares, com aumento do patamar do dólar também. Essas pressões diminuíram no primeiro TRI de 25 e atravessamos a combinação dos dois trimestres com sustentação das margens através de uma estratégia correta de posicionamento de preços, mix de produtos e carteira robusta de clientes. Além disso, precisamos destacar que neste trimestre já realizamos paradas de manutenção programadas em algumas de nossas fábricas, o que acaba por impactar a diluição de custos e volumes. Aqui gostaria de destacar que a programação das paradas de manutenção visa eficiência fabril e o melhor arranjo de atendimento às demandas de mercado. E por isso, em 2024, as paradas de manutenção foram concentradas no final do ano. Partindo para a LD Celulose no slide número 9. A operação segue demonstrando forte desempenho operacional, com receita líquida de R$ 843 milhões e EBITDA ajustado recorrente de R$ 542 milhões, que representa uma margem de 64,2%. Esse desempenho reflete a normalização das operações frente ao primeiro TRI de 24, que foi um período impactado por parada de manutenção programada, além de ganhos de eficiência e produtividade que vêm sendo sustentados ao longo dos últimos trimestres. O lucro líquido também teve um avanço relevante, atingindo 252 milhões no primeiro TRI de 25, representando tanto o desempenho operacional robusto da LD, quanto efeito contábil pontual relacionado à evolução do câmbio no primeiro TRI de 25 em relação ao quarto TRI de 24. Partimos agora para o slide 11, onde falaremos sobre o ambiente setorial para metais e louças. O setor de material de construção tem apresentado recuperação gradual nos últimos trimestres, impulsionado, por exemplo, pelo avanço dos programas habitacionais no país. Segundo dados da Abramat, a indústria como um todo encerrou o trimestre com crescimento frente ao primeiro TRI de 24, com destaque para os produtos acabados. Entretanto, cabe destacar que temos visualizado o movimento de downtrade nesses produtos, onde aqueles de menor valor agregado acabam tendo maior peso nas opções de compras dos consumidores. Nesse sentido, mesmo com crescimento, entendemos que o atual cenário econômico ainda não é favorável, com um curto prazo se mostrando bastante sensível. Passando para os resultados da divisão de metais e louças no slide número 12. No primeiro TRI de 25, registramos um EBITDA ajustado e recorrente positivo de R$ 8 milhões, revertendo o resultado negativo observado no mesmo período do ano passado. Essa evolução reflete o ganho de market share em categorias de maior valor agregado e melhoria de mix de produtos, que contribuíram para o crescimento da receita líquida frente ao primeiro TRI de 24. Aqui gostaríamos de lembrar que no primeiro trimestre de 24, a operação de chuveiros e torneiras elétricas ainda constava nos resultados,
e impactava de forma significativa o volume da divisão. Conforme comunicado nos trimestres anteriores, saímos do segmento no segundo trimestre do ano passado e, ao desconsiderarmos a operação de chuveiros e torneiras elétricas em 24, observamos um crescimento de volume na casa de 6% e de receita na mesma proporção. Do ponto de vista operacional, o segmento de metais segue como destaque de ocupação, aumentando eficiência e contribuindo com margens robustas dentro da divisão. Capturamos informações sobre o aumento de sell-out no trimestre, acompanhado por um aumento do nosso sell-in, que indica uma saudável reposição de estoques dos nossos clientes e bom posicionamento de nossos produtos sob as marcas Deca e Hydra no mercado. Esse movimento foi estratégico e está alinhado à nossa política de composição de capital de giro voltada à melhoria dos níveis de serviço. Agora passando para o slide 13, onde trazemos o ambiente setorial de revestimentos. O segmento de revestimentos cerâmicos segue enfrentando um cenário desafiador. Embora o mercado de via úmida, onde a Dexco está presente, tenha apresentado crescimento no trimestre, esse movimento foi impulsionado sobretudo por ações relevantes de sell-in no mês de janeiro, acompanhado de reduções significativas nos níveis de preços praticados e queda nos volumes nos meses subsequentes. Ainda assim, o setor como um todo foi impactado pela retração da via seca e por altos níveis de estocagem, o que pressionou a utilização da capacidade instalada e intensificou a competição no mercado. Em função destes cenários, os desafios de rentabilidade permanecem elevados para a indústria como um todo. Partindo agora para os resultados da divisão de revestimentos. Nesse trimestre, mantivemos nossas iniciativas comerciais para a recuperação de market share, movimento este que resultou em crescimento de volume, porém os altos níveis de competição no setor impactaram tanto a composição do mix de produtos, quanto os níveis de preço que resultaram em queda da receita líquida. Outro ponto relevante no que tange a custos foi que, conforme já previsto, este é um trimestre marcado pelo ramp-up da nova fábrica de Botucatu. E considerando a integração dessa nova operação, as paradas de manutenção realizadas no final do ano no sul do país foram prorrogadas até meados do mês de janeiro para a readequação da produção e portfólio. Este movimento acabou por impactar diretamente a diluição de custos e, consequentemente, os resultados do período. Assim, encerramos o primeiro TRI de 25 com EBITDA ajustado recorrente de menos 12 milhões, reflexo de uma combinação entre o ambiente competitivo e aumento de custos no período. Aqui destaco que seguimos atentos à evolução do desempenho da nova unidade de Botucatu, com foco em eficiência operacional e em produtos de maior valor agregado, que devem contribuir para a recuperação gradual dos resultados ao longo do ano. Passamos agora ao slide 16 para falar um pouco sobre perspectivas. Gostaria de destacar essas principais que destacaremos sobre os próximos trimestres de 25. A divisão madeira segue com fundamentos sólidos, sustentada pela demanda resiliente da indústria moveleira. Mantemos nossa estratégia de foco em mix de maior valor agregado, com expectativa de manutenção dos bons níveis de rentabilidade observados até aqui. Na LD Celulose, a operação mantém desempenho consistente com altos níveis de eficiência e produtividade, mesmo diante de um cenário global de maior volatilidade. Seguimos confiantes na estabilidade e na competitividade da celulose solúvel frente a outras fibras, principalmente nos atributos da LD para fazer frente ao ambiente competitivo. Na divisão de acabamentos, as ações comerciais voltadas à otimização de portfólio e à melhoria da utilização dos ativos industriais devem contribuir para a recuperação gradual dos resultados, especialmente com o avanço do ramp-up da nova planta de revestimentos. Nesse contexto, a loja conceito da Casa Dexco se posiciona como um vetor relevante para a rentabilização, fortalecendo nossa presença junto ao varejo e ao público especificador. Temos investido continuamente em produtos que tenham diferenciais para o mercado, como novas tecnologias e aplicações que ampliam a oferta de produtos do portfólio premium da Dexco, como a linha Petra da marca Portinari, que são grandes lâminas de pedra sinterizada e substituem diversos materiais com grandes vantagens. Esses lançamentos trazem vantagens significativas para o posicionamento da Dexco nesse momento de grande competição no mercado, permitindo diversidade de produtos e maiores margens, reforçando a competitividade da divisão de acabamentos em diferentes segmentos. Do ponto de vista macroeconômico, a manutenção de taxa de juros em patamares elevados, reforçado pelo aumento da taxa de juros anunciada ontem à noite pelo Copom, continua impactando a economia em geral, especialmente o setor da construção civil, e, por consequência, a demanda por produtos de acabamentos, especialmente os mais sensíveis a preços.
Este fator certamente é negativo para a nossa indústria e ainda há muita incerteza sobre a trajetória e velocidade, gerando incerteza para a tomada de decisões de nossos clientes e dos clientes finais de produtos da Dexco. Já os preços da madeira em pé permanecem estáveis, ainda em níveis historicamente altos, sem sinalizações de alterações no curto prazo. Por fim, seguimos priorizando a disciplina de capital, com foco na geração de caixa e na redução da alavancagem, agora com o ciclo de investimento se aproximando do fim. Mantemos o nosso compromisso com a eficiência operacional e criação de valor sustentável. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Tatiane Candini, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado, e a primeira é pensando no segmento de madeira. A gente tem visto essa melhora na demanda quando a gente está pensando simplesmente em painéis de madeira, então, olhando os resultados, existe uma melhora. E uma demanda resiliente, como vocês mencionaram, mas eu queria entender, assim, né, desse segundo tri, como que vocês já estão vendo nesse primeiro mês e nesse começo de maio, como que está sendo essa demanda também no tri? E pensando no segundo semestre, né, a gente, de novo, como vocês mencionaram, a gente tem uma taxa de juros que está impactando o setor macro, né, a parte macro do país, e eu queria entender quais parâmetros vocês acompanham para fazer a decisão da venda de madeira em pé ou não nos próximos trimestres, e né, com quanta antecedência eles têm que ser decididos, ou se isso é uma coisa que vocês conseguem fazer de forma ligeiramente rápida para pensar no resultado. E minha segunda pergunta já é mais pensando em revestimentos, né? Acho que desde o fim da pandemia, depois, né, de 22, a unidade tem sofrido um pouco com a competitividade, pressão em preços, e a gente tem visto alguns tris apresentando resultados melhores, outros, né, contraindo de novo. E a gente tem falado sobre o turnaround, mas ainda a gente não está vendo consistência nos resultados se refletindo, né? Eu sei que tem Botucatu entrando, mas minha pergunta aqui para vocês é: quando que vocês esperam atingir essa estabilidade, né, que a gente possa pensar num longo prazo com um pouco menos de volatilidade no segmento? Obrigada, gente. Tiana, obrigado pelas perguntas. A gente vai dividir, então, as respostas entre madeira e RC, dar um pouquinho desse panorama, tá? Então, começando pela madeira, queria direcionar para o Henrique Haddad responder e a gente retoma na sequência com o Raul, ok? Tudo bom, Maria Luísa, como vai? Henrique Haddad falando aqui. Bom, falando um pouco sobre demanda, o que a gente tem notado realmente é que existe uma resiliência. Estamos reaprendendo a questão da sazonalidade, né? A gente está acostumado nos últimos anos a ter surpresas com relação à distribuição entre trimestres, entre a primeira parte e a segunda parte do ano. O que a gente tem tentado acompanhar é para antecipar essa leitura. O que hoje está acontecendo é uma performance um pouco melhor na indústria de móveis seriados, planejados, consequentemente do varejo dedicado à venda de móveis. Isso tem sido uma realidade nos últimos trimestres. E o varejo de marcenaria, onde a gente tem uma outra parte importante da nossa venda, performando também de uma forma sólida, porém mais nervosa, né? Porque está mais próximo do consumo ali, em função das reformas, em função da venda para os marceneiros. De qualquer forma, o que a gente nota no segundo trimestre, como você mencionou, ainda é cedo para fazer qualquer mapeamento. Infelizmente, mais uma vez, a taxa de juros subindo não é uma mensagem positiva. Por outro lado, alguns indicadores que a gente acompanha de perto para poder monitorar o mercado é o nível de emprego, lançamentos e o esforço do governo de suportar Minha Casa Minha Vida, lançamentos, enfim, isso acaba gerando um mood bastante positivo no mercado. Então, a conclusão é um segundo trimestre ou um resto do ano
não temos nenhuma novidade ruim para que a gente imagine que tem alguma catástrofe pela frente, mas difícil da gente querer antecipar uma tendência. Sobre venda de madeira, a gente vem falando bastante nos últimos meses, a gente não tem hoje excesso de madeira destinado à venda, né? Como aconteceu em 2023, em alguma coisa, em alguns lotes em 2024. O que acaba acontecendo é um trabalho quase que diário de busca de oportunidade entre compra e venda de madeira, onde a gente está buscando a melhor disponibilidade, o menor raio de ação. Eu posso te dizer que não é uma coisa que a gente consegue planejar com muita antecedência. Isso realmente poderia acontecer à medida que a gente tivesse excesso, que não é o caso hoje. Então, não temos como fazer nenhuma antecipação. O que é certo também dizer que não tem nada de grande monta que possa gerar resultados significativos por conta do que a gente tem de posição hoje. Olá, Tatiana, obrigado pela pergunta. Só rapidamente complementando um pouco do que o Henrique falou aqui a respeito de madeira, queria relembrar para vocês essa nossa prática da ocupação ótima, que é algo que a gente vem pilotando esse negócio desde 2022, né? Vocês puderam ver pelos resultados de painéis desse trimestre e do trimestre anterior também, que a gente está num nível de rentabilidade saudável de painel. Mas, evidentemente, quando você olha a cauda longa das últimas vendas, você pode efetivamente colocar pressão de volume no mercado e vender a um nível de preço efetivamente que machuca a rentabilidade, né? Então, esse é o modelo da ocupação ótima. Se a gente, de fato, tiver conseguindo manter o nosso market share alinhado com a nossa capacidade, se as nossas fábricas estiverem operando num bom nível de ocupação, a gente vai sempre focar em painel. Se em algum momento a gente tiver uma pressão de demanda e que, se de fato a gente for começar a forçar o volume para uma demanda que não existe, aí essa alavanca de venda de madeira é algo que é exclusivo da Dexco aqui por ter autossuficiência, né? Então, como a Haddad falou, não tem sobra de madeira, mas tem essa possibilidade de arbitrar. A gente tem um planeamento florestal bastante efetivo e muito bem feito, né? Então, de fato, a gente sabe quais são aqueles blocos candidatos de uma eventual venda, e a gente tem um time dentro da florestal que fica fomentando, avaliando negócios. Evidentemente, como o Henrique falou, não é algo imediato, né? Onde você faz uma venda rapidamente, tem um tema de posse, tem contrato, não é uma venda trivial, mas a gente consegue fazer quando o cenário assim indica. Então, acho que é importante entender isso, mas acho que eu queria destacar, em primeiro lugar, o quão estável, né, e saudável vem com o negócio de painel, que de fato é o nosso core aqui. A hora que a gente vai para a sua segunda pergunta, né, de revestimentos cerâmicos, eu acho que você tem um ponto ultra relevante, né? Quando a gente olha esse tema de revestimento cerâmico, a gente vem vivendo anos singulares aqui, né? Então, desde que a gente entrou na divisão lá em 17, a hora que a gente dobrou a aposta em 19, a gente passa por um ano de 2021 muito positivo, mas também uma enorme concentração de capacidade nova, né? Junto com uma parada brusca, né? Uma indústria de cadeia longa, onde você vê estoques efetivamente sendo construídos ao longo da cadeia. Então, já ao longo de mais de 10 tris, a gente tem visto ocupações da indústria nessa casa de 60%, 65%, né? Dificilmente a gente chega lá em 70%, 80%. Então, isso coloca uma natureza meio errática nos movimentos comerciais. Chega uma hora que muitos concorrentes ficam pressionados pelo fluxo de caixa e fazem movimentos de venda grandes, né? Estocam a cadeia
e aí você vê nos trimestres seguintes um hard landing na indústria, né? Que é a hora que você para um pouco lá do outro lado. A gente viu isso em janeiro, né? Aquele 15% de crescimento da demanda de via úmida veio já seguido por subsequentes quedas nos outros meses, né? Então, esse comportamento errático exige da gente um nível de pilotagem absolutamente preciso aqui, né? Mais do que isso, a gente também teve muitos moving parts do nosso lado, né? E o último deles, vocês sabem, é a entrada de Botucatu, né? Botucatu é uma aposta que a gente quer reforçar como correta, é uma unidade que vai fortalecer enormemente a nossa participação no segmento premium e em novos segmentos que a gente não atuava hoje, né, que é o segmento do ultracompacto, que o Francisco comentou, né, que a gente está chamando de Portinari Petra, que é uma outra linha de produto, né, de minerais sinterizados que competem com mármore, que é uma categoria, mármore e granito, que é uma categoria absolutamente nova e que apresenta qualquer coisa entre 20 e 30 milhões de metros de capacidade. Só para vocês terem referência, 30 milhões de metros é a capacidade total da Dexco de revestimento. Então, é um mercado endereçável, novo, na casa de 20, 30 milhões de metros. Claro que você tem que fazer um movimento de substituição de produto, mas isso acontece ao longo do tempo. Nesse TRI especificamente, o Francisco comentou, a gente teve o prolongamento da parada, né? A gente parou em dezembro e também ficou parado um período em janeiro, isso teve custos, uma reestruturação de portfólio, né? Você passa a ter uma fábrica nova, e com isso você tem que limpar um pouco o portfólio do Sul, transferir itens para São Paulo, ao mesmo tempo que a gente faz o ramp-up da fábrica. Então, dá para dizer aqui nesse TRI que tem elementos novos que trazem, como tivemos no TRI anterior, que trazem o nosso resultado para um patamar muito aquém do que a gente havia imaginado. Acho que importantíssimo é a consistência de longo prazo, né? A escolha dos mercados onde a gente deve participar, né? Os mercados de valor agregado, essa é a nossa vocação, né? A gente entrar na briga, né, de mercado de preço, onde você tem produto vendido abaixo do nosso custo de produção, não dá, mas a gente tem que ser também ambidestro nesse sentido, onde a gente trabalha com produtos de velho for money, de um lado, né, mas também domina bastante essa cadeia do alto valor agregado. O Botucatu vai nos dar essa possibilidade de uma forma muito singular aqui. Do ponto de vista de longo prazo, o que eu posso dizer é a consistência da estratégia, a capacidade da gente se adaptar, e seguramente vamos ter um 25 bastante difícil até que o mercado se acomodar, mas certamente podemos ver melhoras sequenciais aqui a partir do segundo semestre e andando lá em 26, quando o sistema do ramp-up de Botucatu estiver completamente superado. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Tatiana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Duas perguntas aqui do meu lado também. Eu queria falar um pouco sobre geração de caixa e nível de alavancagem. Então, hoje, a gente viu o nível de alavancagem da companhia subindo um pouquinho esse TRI. Eu queria entender como que vocês veem a evolução disso, principalmente ao longo desse ano, se existe aí alguma iniciativa que pode eventualmente acelerar esse processo de desalavancagem que não seja via melhora operacional. Então, se vocês estudam eventualmente alguma venda de ativo, alguma coisa nesse sentido que vocês possam abrir para a gente. E entrando um pouquinho no fluxo de caixa, a gente viu que a geração esse TRI ficou um pouco apertada por working capital. A gente entende que tem uma sazonalidade normal do negócio aqui no primeiro TRI. Mas queria entender um pouco também como que vocês veem essa evolução do working capital para frente. Obrigado. Marcelo, obrigado pelas perguntas. Começando sobre geração de caixa e alavancagem, né? É inegável que a gente montou os nossos planos de 2025 com uma composição entre os negócios que permite a evolução do capital de giro dentro do ano, seguindo os grandes direcionadores estratégicos, né? A gente vem trabalhando com
níveis de capital de giro consistente nos últimos anos, em patamares abaixo do histórico. O primeiro TRI, conforme eu comentei na parte inicial, ele tem essa pressão sazonal, e você capturou isso na sua resposta também. E aí a gente, colocando esse plano com os resultados esperados pela própria operação, a gente faz toda uma preparação do nível de alavancagem em caixa para percorrer todo esse período, tá? É inegável que a gente tem um desconforto muito grande do custo que é esse nível de alavancagem, né, o total da dívida traz. E essas incertezas macroeconômicas, que no caso aqui do Brasil tem se traduzido em aumentos de custo financeiro no curto prazo, gera um componente adicional para a gente, tá? A gente vem comentando com vocês que a gente está muito sensibilizado, sim, com esse ambiente e a evolução dos negócios, que tem componentes de bastante incerteza, né, de ambiente econômico. É importante dizer que o grande driver de resultado e motor da companhia em termos de alocação de balanço é a divisão madeira, que continua performando bem. Mas a gente vem falando com vocês que a gente está avaliando quais são as possíveis alternativas num cenário que ele não é tão favorável no curto prazo, tá? Nesse momento, a gente não tem nada para declarar ou anunciar para vocês de alguma coisa que tenha se transformado no plano além daquilo que já está na nossa mão, tá? A gente tem ações especificamente voltadas para caixa, alavancagem, desde desmobilização de ativos não operacionais que estão em curso, algumas posições de balanço que a gente gostaria de rever para aliviar o nosso custo financeiro. São ações obrigatórias, normais, talvez individualmente de menor valor, que não merecem grande destaque, a não ser o trabalho nosso e demonstração para vocês depois. Mas é óbvio que esse setor, essa conjuntura pressionada para a gente, nos obriga, por dever de ofício mesmo, a analisar tudo que a gente pode fazer e comparar com aquilo que é o nosso horizonte estratégico, tá? Então, de novo, nesse momento a gente não tem nada para anunciar para vocês de relevante, mas só dizer que a gente tem muitas análises que são necessárias, obrigatórias, para a gente trazer para a mesa, quando todas essas variáveis vindas do negócio, do ambiente econômico, começam a se confirmar mais para o lado negativo, tá? Então, eu não queria que você perdesse de perspectiva aqui na minha resposta, que existe uma preparação, e até fazendo link com a sua segunda pergunta, para um ano que está se mostrando desafiador um pouco mais do que a gente tinha previsto quando desenhou esse horizonte, tá? Mas a gente continua bastante confiante que a gente tem ações e trabalhos a serem feitos, independente da performance do negócio, para fazer frente a esse ambiente mais difícil, tá? E voltando ao ponto do fluxo de caixa, né? Sim, tem uma sazonalidade de primeiro trimestre. Eu comecei comentando a minha primeira resposta, falando um pouco de balanceamento entre negócios, porque uma das alavancas estratégicas dos nossos negócios aqui também passa por a gente ter posições do nosso capital de giro que colocam a gente com diferencial competitivo positivo dos nossos produtos nos pontos de venda e dos nossos clientes, tá? Então, uma parte dessa estratégia envolveu um crescimento, eu diria, moderado no total, mas importante na qualidade do estoque entre as unidades de negócio, tá? Então, existem mercados que são um pouco mais sensíveis com relação a nível de serviço, e nesse momento em que a gente tem competição importante aí para esse cenário mais complicado, é importante a gente também dispor de armas positivas para performar. E aí a gente vê voto de confiança, comentei rapidamente do movimento de sell-in e sell-out, principalmente na divisão de metais e louças, e por trás tem o suporte de uma composição de estoques para favorecer nível de serviço e a melhor entrada de produtos nossos nos pontos de vendas, tá? Então, capital de giro tem esse primeiro trabalho, que é realmente a organização para o ano. O cenário mais difícil que a gente está enfrentando, macroeconômico, também nos leva a avaliar alternativas de balanceamento dentro do ano, tá? Como eu comentei, a gente tem opções do que a gente pode fazer dentro do ano, tá? Acelerar determinados tipos de estoque, reduzir em outros, acelerar em determinados canais de vendas e segmentos de negócio. E aí a gente, dentro do ano, a gente vai ter que ter uma pilotagem que já está acontecendo para a gente manter o nível de capital de giro compatível com essa incerteza toda, tá? Então, só lembrando, a gente pilotou o capital de giro ao longo do ano passado, começando com 17%, perdão, trouxemos ao longo do ano para 15%, por volta de 15% por 2 trimestres, e encerramos o ano em 11%, tá?
e a gente espera aí conduzir ações dentro do ano que tragam a gente para um patamar compatível com o do ano passado, mas sem abrir mão de nível de serviço e as alavancas que permitem a gente ter bons produtos e bem posicionados nos clientes, tá? O Marcelo, acho que a resposta do Francisco foi bem completa, só queria acrescentar 2 elementos aqui, com risco de chover no molhado, né? O primeiro elemento é que não é necessariamente o 3,4 vezes EBITDA que nos assusta, mas sim o custo, né, dessa dívida. Eu já trabalhei antes da Dex, que eu vim de 2 setores onde isso era bem normal, né? Celulose, papel, né, sucro energético, mas o fato é que essa taxa de juros a mais alta em 30 anos que a gente está vendo no Brasil, coloca uma pressão de custo da dívida sem precedentes e principalmente para empresas de capital intensivo como a gente. Então, o que a gente pode te dizer aqui é que você vai ver um movimento de altíssimo senso de urgência do nosso lado para pilotar essa questão do endividamento e principalmente o custo, né, da dívida no nosso balanço. Então, aqui nada a falar de concreto ainda, mas certamente para frente vocês podem esperar um pouco esse nosso comportamento aí muito forte e de buscar alternativas e realizar coisas aí dentro desse ano. Segundo Não, elemento chave para nós aqui é o tema da qualidade do estoque, né? Eu acho que 11, 12, 15% de working capital é um nível adequado, mas é muito diferente a gente ver 15% de um ótimo estoque que nos ajuda a vender mais em metais, seguramente isso é um aprendizado que a gente tem, né? Quando você melhora o nível de serviço, entrega rápido, você consegue vender mais, dá divisão que a gente tem a melhor margem, né, de todos os nossos negócios, então vale a pena investir no estoque. É claro que aqui essa sintonia fina, essa pilotagem é absolutamente relevante, na medida em que se você começa a ver o enfraquecimento de demanda, não adianta você ficar continuando construindo estoque, né? Então a gente está muito atento para isso, a gente está super consistente nesse olhar, né, de construir estoque para melhorar o nível de serviço. O interessante disso é que a gente vê um bom sell-out, né, de metais, e um sell-in mais fraco, que a gente já interpreta como redução do estoque dos nossos varejistas, o que é ótimo para eles também, né? Vocês olham o balanço dos varejistas, o varejo sofre, né? Se a gente puder, com o nosso estoque, compor o estoque deles também e com isso vender mais produtos DECA, no final todo mundo ganha. Então, esse é um exemplo de construção de estoque que é estratégica que a gente vai continuar fazendo. Já em investimento cerâmico, o nível de serviço já é historicamente muito bom, então não faz sentido a gente ter 60, 70 dias de estoque. A gente vai atuar, né, em operar sempre perto de 35, 45 dias de estoque de produto acabado. E tem movimentos aqui constantes nesse processo. Então, só para dar um pouco mais de cor na sua pergunta, mas deixar o recado mais importante de todos aqui, que é esse nosso senso de urgência de olhar essa alavancagem aqui como uma prioridade transversal para todos os executivos da organização. não, obrigado, pessoal. Ficou super claro. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta aqui, tanto para o Raul quanto para o Francisco, queria voltar um pouco nessa questão da alavancagem. Raul, acho que como você mesmo falou, acho que a principal questão é mesmo, né, o custo da dívida, né, e como essa despesa financeira pesa no fluxo de caixa, né? Daí, sendo aqui mais específico e direto, vocês avaliam alguma alienação de ativo? Seria mais aqui do lado florestal ou do lado fabril? Como que vocês hoje avaliam esse tipo de alternativa? E a empresa já foi bem sucedida nesse tipo de iniciativa no passado. Talvez aqui entender, de novo, em qual lado vocês veem mais oportunidades, se é no florestal ou no fabril, e qual seria, se for possível, né, uma magnitude hoje desse tipo de oportunidade dentro da empresa. No passado já foi muito relevante, hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender
né, se realmente ainda tem alguma outra oportunidade da magnitude vista em outras épocas. Então, queria ouvir um pouco disso de vocês. E a segunda pergunta, sobre deck e cerâmica, Raul, hoje você acumula, né, as posições de CEO e de diretor aí de deck e cerâmica. Então, eu gostaria só assim, de entender se existe algum plano, né, para ter um outro executivo focado especificamente em deck e cerâmica, ou se a ideia é seguir nessa composição atual, é mesmo, só para entender como que vocês estão pensando essa composição. E, por fim, um follow-up aqui do próprio processo de melhoria de rentabilidade de deck cerâmica. É, eu entendi que vocês já passaram uma atualização sobre esse plano de melhoria, mas talvez aqui sendo um pouco mais específico, vocês internamente já tem alguma data ou alguma expectativa para fechar um pouco o gap, principalmente ali de rentabilidade da unidade de cerâmicas vis-à-vis alguns concorrentes, talvez aí ano que vem, não sei, vocês têm alguma internamente alguma perspectiva e de onde essa melhoria hoje vocês acham que vem, né? Entendo que tem Botucatu, né, que, enfim, começa esse ano, vai ser importante para essa melhoria, mas tem alguma coisa aqui de posicionamento de marca, estratégia comercial que vocês também entendem ser importante? Então, da onde que vai vir mais a contribuição desse fechamento de gap de rentabilidade? Obrigado. Rafael, acho que só para usar como gancho, obrigado pelas perguntas, só para usar como gancho o comentário do Raul sobre pressão e senso de urgência, dado esse cenário que se impôs aqui para várias companhias, inclusive a gente que passou recentemente está passando e concluindo, né, o nosso processo de investimentos, né? Eu acho que, de novo, no específico, a gente não tem nada que a gente possa comentar nesse momento que esteja mais robusto. O que eu queria só comentar com você é que quando a gente olha o tipo de nível de alavancagem que a condução dos negócios nos exige para trazer equilíbrio entre resultados operacionais, ou geração de caixa, vindo dos resultados operacionais, para fazer frente a esse nível de dívida e o custo da dívida, a gente tem comentado com vocês nos últimos calls, tá, um direcionador de que a gente deveria mirar a empresa no médio e longo prazo para rodar abaixo abaixo de 2 vezes o nível de alavancagem medido pela dívida líquida sobre EBITDA. Isso, no nosso caso especificamente, pressupõe, em alguma medida, não pegar algum ativo que esteja sobrando excedente, porque realmente, você notou bem, não tem nada que esteja no balanço, a bola quicando, como a gente diz, né, e que a gente faria uma venda e está resolvido e equacionado o problema. Qualquer uma dessas iniciativas passa por algum tipo de mudança de modelo de negócio, em menor ou maior grau, tá? E às vezes talvez até a combinação dessas ações. O que quer dizer esse modelo de negócios? Hoje a gente tem um balanço grande porque a gente optou historicamente e opera dessa forma, né, em ter um nível de produção bastante relevante para os nossos negócios e por consequência você acaba tendo que carregar o balanço disso. Em situações em que você tem taxa de juros normalizadas, o país crescendo em patamares razoáveis, estabilidade e tal, isso é perfeitamente aceitável e muito bem equacionável, né? Você não depende da velocidade de demanda para gerar resultado e fazer frente ao retorno sobre esse capital. Mas a gente sabe que o Brasil é um país que é tudo menos estável, né? A gente tem alguns momentos de alguns ups importantes e depois umas instabilidades na sequência. Então, quando eu falo de modelo de negócio, para um cenário estável, seria mais algum conjunto de medidas, mas a partir do momento que você tem essa situação que o Brasil impõe e que a gente vive pelo nosso nível de dívida hoje, que o que não seria possível nem viável para um determinado cenário passa a ser viável nessa conjuntura, tá? Então, eu só queria deixar essa deixa, porque do nosso lado aqui é uma série de trabalhos e análises que partem de questionar os fundamentos do negócio como eles estão hoje e ver aquilo que se justifica sem comprometer nosso horizonte de longo prazo, tá? E nesse sentido, o nosso trabalho aqui, de novo, puxando o ponto do senso de urgência, é zero vaidade. Se aquilo que for melhor para a companhia no curto e médio prazo significar uma mudança importante, contar
um balanceamento maior entre ativos próprios versus terceirizados, uma concentração um pouco maior de itens, componentes ou produtos fabricados fora do que dentro. Isso está em análise, está em discussão. De novo, a grande pressão causada também pela gente mesmo é fazer frente a esse cenário e colocar as opções de forma bastante transparente aqui do que a gente pode fazer de diferente para trazer retorno para os nossos resultados. Tá? Em alguns casos, não necessariamente a gente está falando de vender especificamente um ativo, mas mudar ou transicionar, né, para um outro modelo de negócio em que eu dependa menos de ativos e depois eu decido o que eu vou fazer com o ativo, se vende, sucateia, coisa do tipo. Mas é só para dizer que é um leque bastante amplo de ações e potencialmente até alguma combinação, mas que tem implicação para o modelo de negócios e se justifica para o momento que a gente está passando, tá? E aí, só para reforçar, eu acho que eu já respondi no meu ponto aqui sobre a magnitude desse ajuste. Aí eu tenho que responder olhando um pouco mais o médio prazo, que a gente está mirando rodar a empresa um nível de alavancagem medido aí também com essa razão entre dívida líquida e EBITDA, abaixo de 2 vezes como nosso horizonte, digamos, saudável, tá? Queria passar para o Raul para tocar as 2 outras perguntas. Obrigado, Rafael. Bons pontos aí. Eu vou começar pelo tema da organização, né, que você colocou. Acho que aqui, quando a gente organizou a companhia da forma como organizou na minha nomeação, né, a premissa é essa, né? No meio de um processo de turnaround, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A ideia aqui é manter a consistência. Então, claramente, ao longo de 25, a gente não espera nenhuma mudança, não espera trazer ninguém para ficar à frente, né, da divisão de acabamentos. A gente tem lá uma equipe muito robusta, né, de gestão dessa divisão aí, com o pilar de operações, supply chain, comercial, com executivos de altíssimo calibre. E a gente também tem aqui um comitê executivo muito sólido, né? Então, o que a gente tem feito é priorizado de uma forma muito diligente, né, as nossas batalhas, os nossos projetos, o que a gente vai olhar esse ano. E a gente tem cada membro do comitê executivo puxando uma iniciativa, né, inclusive aquelas que envolvem a DECA e revestimentos. Então, é assim que a gente vai operar em 25, pelo menos. Do ponto de vista de custo e rentabilidade, eu quero reforçar que tem coisas que ainda não estão capturadas dentro desse resultado, né? Então, em primeiro lugar, é o tema de redução de custos do nosso processo de investimento em louças, né? A gente nunca faz uma abertura muito ampla, né, entre metais e louças, e vamos seguir assim, mas dá para dizer que louças têm um desafio maior de rentabilidade do que metais. E isso vem muito de competitividade e de custos. A gente está fazendo um investimento que foi revisto, né, em automação de louças e que começa a trazer resultados muito promissores. Esse negócio vai acelerar em 25, né? A gente fez 80% do investimento já, e agora estamos no processo de ramp-up desse investimento de louças, de automação. Isso aqui pode trazer ganhos na casa de 10 pontos de qualidade em louças, que dá dezenas de milhões de reais aí quando estiver em regime, né? E, infelizmente, estamos nesse contrapé, né? No momento onde o mercado cai, e a gente está investido sem o investimento trazer resultado. Diferente de madeira, né? Que já fez os investimentos antes e já, nesse momento, captura, né, a essência do plano de investimentos em DECA e RC ainda não é assim. A Botucatu também, né? Vocês sabem que no ramp-up de fábrica você tem custo adicional, né? Você tem desenvolvimento de novos produtos. Quando você desenvolve produtos completamente diferentes, você machuca a rentabilidade, mas posso dizer que em Botucatu o olhar não vai ser de volume, vai ser de geração de caixa por hora de máquina, né? Então aqui é colocar produtos de valor agregado que de fato trazem resultado sustentável, né?
Essa é uma jornada para o ano todo de 25, um pedaço de 26. Falei para vocês que tem novos mercados que a gente começa a endereçar, né? Que é o mercado de pedra natural, com o Portinari e Petra, né? Que não compete lá com aqueles 300 milhões de metros de via úmida que a gente tem no mercado, né? Um outro mercado de 20 milhões, né? Ele é um mercado de 50 milhões, na verdade, mas ele não é totalmente endereçável, dá para dizer que entre 15 e 20 milhões é um mercado endereçável para nós, então tem mais do que espaço para ganhar alguma participação. Claro que isso vem de mudar um pouco a cabeça, né, dos marmoreiros e dos arquitetos também, mas a gente espera bastante coisa aí. O último elemento é o tema de vocação das unidades, que o Francisco trouxe aqui de uma forma um pouco mais ampla, mas a gente hoje começa a ter, a gente tem já algumas unidades a menos e começa a reorganizar as coisas de modo que as unidades tenham ou produzam aquilo que é a sua vocação. Já dei o exemplo do Botucatu, né? Não é uma fábrica que precisa produzir 10 milhões de metros, mas ela precisa produzir o melhor resultado olhando o capability que ela tem lá. Da mesma forma, em Jundiaí, com o nosso maior parque de PVD, né, que são as torneiras coloridas fora da China, né? Então, a gente tem aqui no Brasil esse maior parque, e ali também vai destravar o mercado de produtos de metais com várias cores que só a DECA é capaz de fazer no Brasil. Isso traz rentabilidade, né? Então, acho que é por aí essas avenidas, né? Uma avenida de vocação das unidades, uma avenida de melhoria operacional, né? Que é esse tema que já vem andando, mas que ainda depende do término de alguns investimentos, e o tema da melhoria de mix, né? Dos nossos principais produtos. Então, acho que aqui a composição dessas coisas traz uma expectativa de resultado melhor. Também queria reforçar que, em grande medida, né, se a gente olhar 23 e 24, foram os anos de tirar os grandes gaps competitivos de operação que a gente tem, né? Agora a gente entra no 25 com uma mudança material de cenário, né? Mas em condições, no mínimo, de igualdade de competir. Na medida em que os investimentos vão amadurecendo, a gente passa a ter diferencial competitivo, mas ainda a gente vai precisar do ano de 25 para, dada essa mudança de cenário de mercado, para que a gente comece a ver resultados mais sólidos e sustentáveis. Perfeito, obrigado. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem do senhor Emerson Vieira, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, bom dia, obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender qual a flexibilidade que a companhia tem hoje para ajustar o nível de CAPEX esperado para o ano, né? A gente sabe que esse ciclo de investimentos já está chegando próximo do fim, mas dado esse cenário de taxa de juros ainda restritiva, né? Assim, a gente ouviu um comunicado do Copom ontem um pouco mais dovish, mas ainda continua em patamares elevados. Então, eu queria entender qual que é o espaço de manobra que vocês têm, né, para eventualmente reduzir esse CAPEX que era estimado aí para o ano de 2025? Essa é a primeira pergunta. A segunda, em relação a custo, e aí explorando tanto madeira como celulose, né? No segmento de madeira, a gente viu uma dinâmica muito favorável, né, em custo, apesar da manutenção programada aí no trimestre. Então, eu queria entender se esse nível de custo que a gente viu em painéis, né, ele é sustentável e se tem ainda mais ganhos para serem incorporados ao longo dos próximos trimestres. E também, olhando o custo de celulose, né, a gente viu aí uma dinâmica bem favorável tri a tri, né? A receita chegou a cair marginalmente, né, assim, tri contra tri, mas o EBITDA ficou basicamente parado. Então, assim, implicitamente uma dinâmica de custos mais favorável. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho em relação à dinâmica de custos também em celulose, por favor. Obrigado. Tá, joia. Obrigado pelas perguntas, Emerson. Falando primeiro sobre flexibilidade para ajustar o CAPEX, como eu comentei em alguma resposta anterior sobre geração de caixa, a gente fez uma programação de plano prevendo um determinado cenário que a gente já sabia que fácil não seria, né? Especialmente dada a largada e o que aconteceu no final do ano passado, tá?
Então, um pedaço importante do nosso CAPEX previsto para o ano de 2025 já previa rodadas mais restritivas do tipo de CAPEX que a gente aceitaria fazer dentro do ano, tá? E aí eu estou focando um pouco mais a resposta no CAPEX que a gente diz de sustentação, tá? E dentro dessa sustentação você tem uma série de quebras, a principal delas é o OPEX florestal. Esse é o tipo de ação que é a manutenção da base florestal e o andamento das nossas florestas. Esse é o tipo de investimento que fazer grandes mexidas nele tem implicações para pior no médio e longo prazos, em alguns casos até no curto. Então, é o tipo de ação que, se a gente fosse se ater simplesmente à rubrica do CAPEX, não faz o menor sentido. E não é o tipo de ação que a gente está buscando. Mas, dado o cenário mais difícil, a gente olha para o restante, assim, daquilo que a gente tem de projetos que a gente classifica ainda como sustentação, que a gente tem a opção de gastar, priorização daqueles que têm resultado no curto prazo ou então postergação, principalmente do fluxo de desembolsos, tá? Então, tem uma série de iniciativas e opções dentro desse CAPEX que podem trazer reduções para o ano de 2025, especialmente aquelas que não comprometem o nosso médio e longo prazo ou que a gente tem a opção de desembolsar em um período mais longo, tá? Então, o próprio início de projetos dentro do ano de 25 é uma opção da empresa que a gente está avaliando de forma bastante séria, tá? De novo, sem comprometer médio e longo prazos. E aí a gente está falando de um cenário que ele é um cenário difícil, mas não é um cenário dito de catástrofe, né? O cenário de catástrofe envolve outras decisões que não é o que a gente está vendo de cenário econômico hoje. Mas existe sim um espaço de manobra, ele não é tão grande quando a gente olha estritamente o CAPEX de sustentação, dado que tem o OPEX florestal dentro, mas existe algum nível de pilotagem dentro do ano e aquilo que a gente vai desembolsar, tá? Eu passo para o Henrique a questão dos custos de madeira e celulose, a gente comenta juntos na sequência. Tá. Tudo bom, Emerson? Na verdade, a questão de custos, a gente tem sofrido bastante por conta dessa grande instabilidade global. Temos duas variáveis bastante relevantes, né? Uma relacionada a matérias-primas envolvidas na produção de resina e o custo da madeira em si, que é hoje realmente um custo bastante elevado. No que diz respeito ao custo de resina, que tem um papel importante na nossa composição de custo, ainda estamos com um patamar bastante mais alto do que o último trimestre do ano passado, no que diz respeito à commodity em si. A variação do câmbio é outro ponto que acaba impactando bastante. O começo do ano ele foi bastante desafiador. A gente naturalmente vem fazendo todo um trabalho interno de lição de casa aqui na gestão de produtividade. Então, a gente tem o preço da matéria-prima e o consumo da matéria-prima. Então, o nosso trabalho incessante aqui é tentar buscar o melhor possível em termos de consumo dessa matéria-prima, o que vem aliviando, pelo menos parcialmente, essa pressão do mercado. Eu não vejo no horizonte de médio prazo um cenário muito mais estável, né? Mas sim, a gente pode ter alguma variação positiva de um lado e pode ter surpresas negativas em função desse desequilíbrio aí do comércio internacional. Não consigo te precisar. A única coisa que a gente pode assegurar é que a gente continua num trabalho muito forte em todas as alavancas de gestão de produtividade, de custos, incessante, não tem como parar, praticamente enxugar gelo, e naturalmente, em função disso, dosando, né, o movimento de mercado na busca do equilíbrio de resultado. O mercado é um mercado que é bastante competitivo, mas a gente está bastante atento para qualquer variação, para evitar que a gente tenha que voltar para trás aí nesse avanço que foi conquistado nos últimos tempos. Queria só aproveitar e falar um pouquinho sobre celulose solúvel e Henrique fica à vontade de complementar também. A performance de custo da celulose solúvel ela tem alguns componentes, mas a gente precisa lembrar que, até pegando o gancho da tua análise sequencial, o câmbio saiu de 5,40 no final de setembro do ano passado, foi a 6,20 no pico aí de dezembro e depois voltou agora para 5,70. Então, em relação a patamares históricos, para a LD, que opera com moeda funcional em dólar,
esse câmbio mais alto converte todos os custos de reais a um dólar mais baixo e traz mais resultado para ela. Então, é o efeito contra que a gente vem falando há alguns anos, desde que a gente investiu no projeto. Então, o câmbio ele tem um fator, mas eu diria que até maior do que o câmbio e mais estrutural e relevante é o nível de produtividade que a LD tem conseguido sustentar mês após mês, tá? E isso tem se traduzido em custos bastante diferenciados. Ela nas análises de relatório que a gente tem, o primeiro quartil, assim, o bem baixo do primeiro quartil, se não for o primeiro, tá? Então, assim, é uma vantagem estrutural competitiva que está sendo reforçada pela produtividade da operação. E eu diria que teve algum componente, aí é de menor proporção, mas reforçando o trabalho muito bem feito lá, de inteligência de negócios em capturar negociações de contratos em momentos favoráveis. Então, quando a gente teve instabilidades aí no segundo semestre, começo desse ano, instabilidades macroeconômicas, o time da LD estava bastante atento para capturar essas negociações para dentro do resultado, tá? Então, essa combinação dos três, mas eu diria que a produtividade e a vocação da fábrica para ser altamente produtiva está se confirmando de forma muito robusta, tá? Então, acho que é um sinal positivo e reforça também o aspecto contracíclico aí que a gente vem falando. Super claro. Obrigado pelas respostas, Francisco, Henrique. Bom dia. Obrigado, Emerson. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Raul Guaranha, CEO da Dexco, para que faça as considerações finais da companhia. Bom, queria agradecer a todos vocês aí pela participação, né, pelo acompanhamento diligente que vocês fazem dos nossos resultados. Acho que os relatórios que vocês escrevem sempre trazem bons insights para nós aqui, e as perguntas, às vezes mais difíceis, também trazem ótimas reflexões aqui para o nosso dia a dia. Eu queria encerrar dizendo que a Dexco faz 75 anos no ano que vem, né? Exemplo, né, do Itaú, que fez 100, da Itaúsa, que fez 50 anos, né? Isso traz para nós esse compromisso de longo prazo muitíssimo presente em todas as decisões que a gente toma, né? Então, vocês podem esperar muitíssima energia, diligência, senso de urgência para a gente pilotar esse período aqui mais difícil dos próximos anos, mas sem comprometer o futuro. A gente tem uma missão de crescimento e de sustentabilidade futura do negócio. A gente vai continuar perseguindo esses objetivos com muitíssima disciplina ao longo do tempo. Da mesma forma que, com muitíssima disciplina, a gente vai olhar a alocação de capital, endividamento, investimentos e, de fato, nenhuma análise ou cenário vai deixar de ser analisado para que a gente, no curto prazo, consiga trazer patamares mais saudáveis de balanço no final das contas. Tá bom? Obrigado, bom dia para vocês. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.